Bom dia. Vamos às principais manchetes da hora. Nazareno é preso no Jardim das Oliveiras. Sexta-feira movimentada em Jerusalém. Sinédrio hebraico pede a cabeça de Jesus. Já já, no Repórter da História. O Repórter da História. Um relato dos fatos que mudaram a história da humanidade. Notícias de Jerusalém dão conta da prisão de Jesus de Nazaré nesta madrugada no Jardim das Oliveiras. A repórter Raíssa Farias esteve no local e nos dá mais detalhes. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Robson. Olha, neste começo de madrugada, uma guarda pretoriana subiu o Jardim das Oliveiras para prender Jesus de Nazaré. Pessoas próximas do Nazareno disseram que Judas, um dos seguidores mais próximos, o entregou, tendo como recompensa 30 moedas de ouro pagas por integrantes do Sinédrio hebraico. Quando os guardas chegaram, Robson, Jesus orava e não esboçou qualquer reação. Durante a prisão, um dos seguidores de Jesus, chamado Pedro, avançou contra um soldado, cortando-lhe a orelha e prontamente repreendido por Jesus. Raíssa, alguma outra curiosidade durante a prisão de Jesus? Sim, Robson. Populares no local juram que Jesus, um pouco antes de ser preso, suava sangue. Não posso afirmar, porque quando chegamos, Jesus já havia sido levado para o Sinédrio. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Você está ouvindo o Repórter da História. Um relato dos fatos que marcaram a história da humanidade. Estamos de volta com o Repórter da História, um relato dos fatos que marcaram a história da humanidade. A prisão do Nazareno é, na verdade, o desfecho de uma rápida trajetória do filho de José, o carpinteiro, e Maria de Nazaré, ambos da linhagem de Davi. A história de Jesus é marcada por incríveis fenômenos desde o nascimento, conforme nos fala o repórter Silvan Alves. Bom dia, Silvan. Bom dia, Robson. Bom dia, amigos do Repórter da História. Conforme conseguimos averiguar, Jesus, o filho de José, teve uma vida pouco diferente dos outros meninos da sua época. Vindo de família humilde, Jesus desde cedo aprendeu o ofício do pai e dedicou-se à carpintaria. O próprio nascimento de Jesus foi marcado por fenômenos. Reis, vindo de lugares diferentes do mundo, ajoelharam-se em reverência diante do menino, que nasceu em uma manjedoura. Isso porque havia uma ordem de Herodes para matar crianças de até 2 anos, em função de um boato que se espalhou que havia nascido o novo rei dos judeus. Isso acabou provocando a fuga do casal para o Egito, para que a família escapasse da ação dos guardas. O menino havia nascido em uma estrebaria. Ainda segundo o relato de parentes e amigos mais próximos, Jesus, já aos 12 anos, ia ao templo e dava aula aos mais velhos, mostrando uma sabedoria bem acima da média. Era comum o menino falar: "Devo me preocupar com as coisas do meu pai." E contam que certa vez, quando procurado por José e Maria, chocou os presentes, dizendo que sua família era formada por aqueles que fazem as coisas do pai. Olha, na semana passada, ele gerou uma grande confusão ao entrar em Jerusalém montado num jumento. Para muitos dos seus seguidores, Jesus chegaria trazendo um exército para tomar o poder. Diferente disso, Jesus fez da palavra e gestos um exemplo para todos. E isso é que nós vamos falar, nós vamos discorrer a respeito desse assunto daqui a pouco. Obrigado, Silvan. Voltamos agora com Raíssa Farias, que está no meio da multidão enfurecida. É com você, Raíssa. Voltamos a falar ao vivo agora do Sinédrio. Algumas pessoas ouvidas por nós dizem que este julgamento dos sumos sacerdotes do Sinédrio é, na verdade, uma farsa, pois a presença e a pregação de Jesus mexeram com os privilégios de muita gente e que eles estão forçando a barra de modo a tirar o Nazareno definitivamente da história. Após o julgamento, Jesus foi levado até o palácio
palácio de Pilatos, que tem o poder de executar a condenação à morte. O próprio Pilatos disse não ter nada contra Jesus, mas os chefes religiosos de Jerusalém insistem em dizer que Jesus está gerando desordem. Afirmam também o fato de que Jesus tem repetido que é o rei dos judeus e categoricamente afirmado ser o filho de Deus. É um sacrilégio o que pode definir o flagelo e até a morte na cruz. A qualquer momento, nós voltaremos com o desfecho do julgamento. Obrigado, Raíssa. Continue conosco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com a continuação desse fato que está mobilizando Jerusalém. Você está ouvindo o Repórter da História, um relato dos fatos que marcaram a história da humanidade. A informação em tempo real. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Pirataria. Precisa. A lei da fidelidade partidária. Jornalismo objetivo. O presidente do Conselho de Ética do Senado determinou nesta quarta-feira. Dinâmico. O governador Jackson Lago participou hoje pela manhã. O relato fiel dos fatos. Nós estamos apresentando ao mundo uma nova matriz energética na área de combustível. Na hora em que acontece. A Assembleia Legislativa... Com a credibilidade educadora. 6:30 da manhã. Jornal Maranhão hoje, primeira edição. 12:00. Jornal Maranhão hoje, segunda edição. De hora em hora, informativa educadora. Os nossos repórteres em busca da notícia. Jornalismo educadora. Quem ouve confia e passa adiante. Educadora do Maranhão. E aí, galera, tudo bem? Tudo. Beleza. Pedrinho, você já foi numa rádio? Já fui sim, na Rádio Educadora. Por quê? Então você já faz parte do Clube do Ouvinte. Não, ainda não. Então você tá perdendo tempo. Quem é sócio participa de sorteios especiais e ganha prêmios muito maneiros. Sério? É, camisas, CDs, bíblias, DVDs e um montão de coisas. Legal, como é que a gente faz? Seguinte, a gente liga, deixa o telefone, endereço. Clube do Ouvinte da Rádio Educadora. Não basta ser ouvinte, tem que participar. Voltamos a apresentar o Repórter da História. Estamos de volta na cobertura da prisão de Jesus, o Nazareno que afirma ser o Filho de Deus. O repórter Silvan Alves volta com novas informações. É com você, Silvan. Muito bem, estamos de volta. É realmente uma figura excepcional esse Nazareno. O homem que neste momento passa por um julgamento no Sinédrio hebraico tem uma história singular. O que ouvimos sobre ele no contato com amigos e pessoas dos lugares por onde ele passou são, no mínimo, extraordinárias. Contam que Jesus curou cegos, coxos e que até ressuscitou um homem de nome Lázaro, que já estava cheirando mal. Contam também que uma mulher que o seguia na multidão tocou-lhe e ficou curada de um sangramento de mais de uma década. Há também um caso de um centurião que pediu que Jesus cuidasse de um servo. Dizem que quando Jesus se ofereceu para ir ao local, ele foi retrucado pelo centurião, que afirmou que Jesus poderia fazê-lo dali mesmo de onde estava. Após ouvir o homem, Jesus teria afirmado que poucas vezes viu tanta fé nesses lados do mundo. E olha, daqui a pouco nós voltaremos com mais detalhes sobre a vida do Nazareno, que neste momento está sendo julgado no Sinédrio hebraico. Afinal de contas, o que há contra Jesus de Nazaré? Conforme você tem acompanhado com reportagens de Silvan Alves e Raíssa Farias, onde está o crime de Jesus? Estaria Jesus fazendo mal ao curar as pessoas? Ao falar de amor, de perdão? Essas ainda são perguntas sem respostas. Vamos voltar agora com a repórter Raíssa Farias, que nos conta mais detalhes. Falamos agora do Palácio de Pôncio Pilatos. O que podemos observar é que são vazias as denúncias contra Jesus. Apesar disso, Pilatos segue interrogando-o. Neste momento, está evocando uma tradição. É inacreditável. Ele está colocando de um lado Jesus o Nazareno e do outro Barrabás, um ladrão conhecido aqui da região. A população irá decidir quem deverá ser crucificado e quem será libertado.
É incrível, Robson. A população escolheu Barrabás para ser libertado e Jesus de Nazaré segue para a flagelação e em seguida a crucificação. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações. Você está acompanhando? Esta é a Rádio Educadora na cobertura da prisão de Jesus de Nazaré. Silvan Alves, é verdade que Jesus disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias? Olha, é verdade, Robson. A propósito, Jesus já havia sido envolvido em outro episódio no templo. Testemunhas afirmam que Jesus teria entrado no templo e, vendo a negociação de vários produtos lá dentro, puxou um chicote e passou a expulsar os vendrilhões. Ele estava furioso e seu gesto fugia um pouco da serenidade habitual. Ele virou mesas e produtos ficaram espalhados por todos os lados. Um outro episódio que mostra categoricamente a inteligência do Nazareno aconteceu quando uma multidão enlouquecida e de pedras na mão queria apedrejar uma prostituta. Quando perguntaram para ele sobre o cumprimento da lei de Moisés, que claramente mandava que apedrejassem a mulher de comportamento duvidoso, Jesus parou por um momento, pareceu escrever alguma coisa na areia e depois virou-se para a multidão e pediu que atirassem pedras naqueles que nunca tivessem pecado. E depois virou-se para a multidão e pediu que atirassem pedras àqueles que nunca tivessem pecado. Testemunhas afirmam que um a um, a partir dos mais velhos, os homens foram saindo e deixando a prostituta para trás. Em seguida, Jesus aproximou-se e apenas falou para a mulher: vá e não volte a pecar. E olha, são histórias como estas que levam a questionar a decisão do Sinédrio hebraico. Afinal, que mal fez este homem? Curar pessoas é pecado digno da pena de morte? Seria este um julgamento, melhor, uma forma de calar este homem para que ele não incomodasse pessoas poderosas? Em nossa experiência, em coberturas, em vários casos em Jerusalém, nada se compara à vida deste homem. Nós já acompanhamos muitos desses profetas que têm aparecido em Jerusalém, mas podemos afirmar que nenhum deles se compara a este Jesus. O filho do carpinteiro José. Lamentamos muito e profundamente que daqui a mais algumas horas este homem possa ter um fim tão trágico e um fim, obviamente, que ele não merece. Silvan Alves, especial para o Repórter da História. Obrigado, Silvan Alves. A propósito, especialistas em direito ouvidos pela produção são enfáticos ao afirmar que não há respaldo legal para a prisão de Jesus. Gentilmente, o Dr. Teófilo Demétrios veio aos nossos estúdios e nos esclarece um pouco mais a respeito deste assunto. Afinal, Dr. Demétrios, qual é a ótica desta prisão de Jesus? Bom dia. Bom dia, meu amigo Robson Júnior. Bom dia, caros ouvintes. Em princípio, nós poderíamos ver esse processo sob 2 óticas. Primeiro, a ótica política. É importante nós lembrarmos que Jesus, sob a ótica política, é considerado um usurpador do trono romano, visto que ele se considera rei. Considerando-se rei, obviamente, teria que derrubar o atual imperador para assumir o seu trono, visto que a Galileia, a Judéia, estão sob o domínio do Império Romano. Então, esta ótica é o processo político. E sob a ótica religiosa, ele se declara filho de Deus. Sendo filho de Deus, é blasfêmia para o judeu, visto que ninguém pode se considerar desta forma e muito menos chamar o nome de Deus. Desta forma, os sacerdotes do templo o condenam por causa desta qualificação que ele se autodenomina. Bem, de forma bastante objetiva, o Dr. Teófilo Demétrios nos mostrou então
qual é o lado religioso e o lado político da questão. A propósito, a nossa repórter Raíssa Farias continua acompanhando esse caso do julgamento e da condenação de Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro José e de Maria. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós continuaremos acompanhando este assunto. Você está ouvindo o Repórter da História, um relato dos fatos que marcaram a história da humanidade. A informação em tempo real. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Pirataria. Precisa. A Lei da Fidelidade Partidária. Jornalismo objetivo. O presidente do Conselho de Ética do Senado determinou nesta quarta-feira. Dinâmico. O governador Jackson Lago participou hoje pela manhã. O relato fiel dos fatos. Nós estamos apresentando ao mundo uma nova matriz energética na área de combustível. Na hora em que acontece. A Assembleia Legislativa... Com a credibilidade educadora. 6:30 da manhã. Jornal Maranhão hoje, primeira edição. 12:00. Jornal Maranhão hoje, segunda edição. De hora em hora, informativa educadora. Os nossos repórteres em busca da notícia. Jornalismo educadora. Quem ouve, confia e passa adiante. Educadora do Maranhão. E aí, galera, tudo bem? Tudo. Beleza. Pedrinho, você já foi numa rádio? Já fui sim, na Rádio Educadora. Por quê? Então você já faz parte do Clube do Ouvinte. Não, ainda não. Então você tá perdendo tempo. Quem é sócio participa de sorteios especiais e ganha prêmios muito maneiros. Sério? É, camisas, CDs, bíblias, DVDs e um montão de coisas. Legal. Como é que a gente faz? Seguinte, a gente liga, deixa o telefone, endereço. Clube do Ouvinte da Rádio Educadora. Não basta ser ouvinte, Tem que participar. Voltamos a apresentar o Repórter da História. Para você que sintonizou agora a Rádio Educadora, este é o programa Repórter da História, na cobertura do fato que está mobilizando a população de Jerusalém. Pouco antes do intervalo, nós conversávamos com o Dr. Demétrios, que nos explicava os sentidos da condenação de Jesus. Vamos acionar mais uma vez a repórter Raíssa Farias, que está acompanhando o desenrolar deste fato. Robson, a população que ainda há pouco vibrava com a condenação de Jesus parece agora arrependida. Para você ter uma ideia, o percurso até o Gólgota, que é o local da crucificação, é de apenas 600 metros. Mas o terreno é íngreme, é cheio de pedregulhos e Jesus carrega sobre os ombros um madeiro de aproximadamente 60 quilos. Raíssa, Jesus, a gente sabe, tinha muitos seguidores. Alguém apareceu para ampará-lo, ajudar a carregar a cruz? Não, Robson. Jesus, inclusive, caiu várias vezes e foi um desconhecido de outra cidade, Simão de Cirene, que se ofereceu para carregar a cruz de Jesus. Ainda há pouco, uma mulher de nome Verônica se ofereceu para limpar o rosto de Jesus. O que se viu foi uma máscara de sangue no formato do rosto dele. Raíssa, daí de onde você está, dá para enxergar a mãe de Jesus? Dá sim, Robson. Olha, o tempo todo a mãe de Jesus o acompanha. Deu para ver nitidamente a expressão do rosto dela olhando para o filho, principalmente nos momentos das quedas. Ela quis avançar, mas foi segura por amigos próximos. Ela não chora, simplesmente olha fixamente para Jesus. É como se comunicasse em pensamento. Robson, faltam agora poucos metros para o local da crucificação. Nuvens pesadas podem ser vistas no céu, e 2 outros homens que serão crucificados já estão sendo pregados nas cruzes. Pelo que você que vem acompanhando desde o início todo esse sofrimento de Jesus, qual é o sentimento das pessoas neste momento, Raíssa? Bem, os olhos das pessoas estão vidrados na direção de Jesus. E neste momento, Robson, Jesus está sendo deitado sobre o madeiro, as mãos estão sendo pregadas e os pregos são enormes. O corpo de Jesus contrai-se violentamente. Pronto, agora as 3 cruzes estão de pé. O céu agora ainda está mais escuro. Raíssa, que pessoas estão neste momento ao lado de Jesus? Daqui dá para ver nitidamente 3 mulheres aos pés da cruz do Nazareno. Maria, sua mãe, Maria de Magdala e Maria, mulher de Cleófas. E ainda o seu discípulo, João. Vamos nos aproximar um pouco mais para tentar ouvir alguma coisa. Tem uma pessoa bem perto aqui, Robson, eu vou perguntar quais foram as últimas palavras de Jesus.
Olha, deu para ouvir claramente as últimas palavras de Jesus. Ele falou: Pai, por que me abandonaste? Tudo está consumado. E por último ele falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Só isso. Obrigada. Robson, chove muito agora. Amigo ouvinte, a impressão é de que o céu está caindo sobre nós. Tenho a impressão de que neste local acabamos de presenciar a maior injustiça da história. Raíssa Farias, ao vivo do Gólgota, para o Repórter da História. Jesus entrou em agonia no Getsemane. Escreve o evangelista Lucas. Orava intensamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é o médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. Se produz em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessária uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas sobre as quais estão fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage a um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois, o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros que aqueles da acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesam uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la provoca uma dor atroz. Alguma vez vocês já tiraram uma atadura de gaze de uma grande chaga? Não sofreram vocês mesmos esta experiência que muitas vezes precisa de anestesia? Podem agora vos dar conta do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas.
Os carrascos dão um puxão violento. Os carrascos dão um puxão violento. Como aquela dor atroz não provoca uma síncope? O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pé e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca, é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Horrível suplício. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado. O apoiam sobre o pulso de Jesus, com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. No mesmo instante, o seu pólice, com um movimento violento, se posicionou opostamente na palma da mão. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lacerante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se como uma língua de fogo pelos ombros, lhe atingindo o cérebro. Uma dor mais insuportável que um homem possa provar. Ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. De sólido, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus não. Pelo menos se o nervo tivesse sido cortado. Ao contrário, constata-se experimentalmente com frequência. O nervo foi destruído só em uma parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé. Consequentemente, fazendo-o tombar para trás, o encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregaram dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos o laceraram o crânio. A pobre cabeça de Jesus inclinou-se para a frente, uma vez que a espessura do capacete o impedia de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudíssimas. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. As feições são impressas. O vulto é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos do braço se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. Se diria um ferido atingido de tétano, presa de uma horrível crise que não se pode descrever. Há isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho e, enfim, encianítico. Jesus, atingido pela asfixia, sufoca. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Que dores atrozes devem ter martelado o seu crânio. Mas o que acontece? Jesus tomou um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforçando-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração se torna mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Enxames de moscas, grandes moscas verdes e azuis, zunem em redor do seu corpo. Irritam sobre o seu rosto, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece. O sol se esconde. De repente, a temperatura se abaixa. Logo serão 3 da tarde. Jesus luta sempre. De vez em quando se eleva para respirar. A asfixia periódica do infeliz que está destroçado. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancaram um lamento. Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus grita, tudo está consumado. E em seguida, num grande brado diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre, por mim, por você e por todos os homens.